Salve, salve, rapaziada! Que bom que você voltou, camarada. Tava te esperando aqui para mais uma aula do professor Rafa. A gente tá brincando um pouquinho sobre biologia celular, mais especificamente sobre a membrana. Já brincamos sobre a estrutura da membrana, permeabilidade seletiva e agora, meu velho, a gente vai chegar no ponto mais importante desse nosso bate-papo, que é conversar um pouco mais sobre os tipos de transporte que ocorrem através da nossa membrana. Esse lance aparece muito nas nossas provas: difusão simples, facilitada, osmose, transporte ativo. Ai, Rafa, não sei se eu vou conseguir aprender. Claro que vai, meu amigo, a gente está aqui para isso. Chega junto, dá uma olhada na nossa brincadeira depois da vinheta. Muito bem, meus amigos, vamos voltando aqui, mecanismos de transporte através da membrana. Especificamente, a gente vai iniciar falando sobre o mecanismo de transporte passivo, tá? Lembrando que os transportes através da membrana vão ser divididos em dois grupos, transportes passivos e ativos. Vamos começar pelo passivo, né, moçada? Como é que funciona o transporte passivo, gente? Algumas propriedades importantes desse tipo de transporte, algumas condições de ocorrência lá do transporte passivo. Primeiro de tudo, no transporte passivo, a partícula, né, a molécula, ela sempre se move a favor do gradiente de concentração. Esse a favor do gradiente de concentração está relacionado com ela se deslocar do ambiente que apresenta uma maior concentração daquela substância para um ambiente que apresenta uma menor concentração daquela substância, como a gente vê nessa imagem. Olha que legal, no início você tem muita molécula acumulada desse lado aqui, e a partícula tende, portanto, naturalmente, a se deslocar para o ambiente que existe uma menor concentração. Esse movimento, moçada, inclusive, é um movimento natural que obedece às leis da natureza, principalmente às leis da entropia e da termodinâmica, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. A gente menciona que o transporte passivo ele sempre é espontâneo. Então, é um movimento natural que ocorre na natureza, é uma tendência natural de movimento dessas moléculas, tá? A variação de energia, ela é sempre menor do que zero. Isso significa dizer que a energia final é maior, que a energia final é menor do que a energia inicial. Então, se a gente pegar uma situação como essa aqui, imagina, sei lá, vou chutar aqui, tá? A energia inicial do processo é alta. Vamos dizer que a energia inicial é 10. Estou só chutando aqui, tá, moçada? E a energia final da brincadeira é menor do que aquela que começou. Então, imagina que a energia final é 2. Inicialmente, comecei com um nível energético bem alto e essa energia ela foi diminuindo com o passar do tempo. Quando a gente mede a variação de energia, a gente está medindo a energia final menos a energia inicial. Em outras palavras, eu estou pegando a energia final, que é 2, e estou subtraindo de 10. Resultado, moçada, essa conta aqui vai me dar um resultado negativo, vai me dar menos 8. Então, quando a variação de energia é negativa, significa dizer que a energia final é menor do que a energia inicial. E isso você lembra das aulas de química, né? Principalmente, que quando isso acontece, você tem uma reação química considerada exotérmica. O que é uma reação exotérmica? É uma reação que começa cheia de energia, mas que por algum motivo essa energia se desprende de alguma forma, e no final do processo você tem um nível energético mais baixo nas partículas. E é basicamente o que acontece nessa imagem aqui, Nessa imagem aqui, tchutchucos, o que a gente tem? A gente tem uma ruma de molécula acumulada de um lado. Essas moléculas elas estão esbarrando umas com as outras. Esses esbarrões geram energia cinética e
Portanto, no início da nossa brincadeira, a gente tem um alto teor energético, é uma energia potencial, né? A gente, inclusive, muitos autores chamam de energia eletroquímica, provocada por essas colisões das partículas. E aí o que acontece? Elas vão naturalmente se repelir uma da outra, né? Elas vão acabar se colidindo, serão repelidas uma da outra, e à medida que elas se deslocam, elas partem para um ambiente que tem mais espaço disponível, né? Então o nível de colisões já é menor nesse outro ambiente. Então o nível de energia no ambiente número 2 é mais baixo. Então a gente acaba percebendo que a difusão é um exemplo de uma reação exotérmica. Eu começo com um nível energético mais alto, a energia se desprende e vai reduzindo o nível energético até que os dois ambientes apresentem a mesma concentração. A gente vai comentar sobre isso, né? O transporte continua acontecendo até que as concentrações dos dois ambientes se igualem. Por quê, moçada? Olha só, se as duas concentrações são iguais, a mesma força que empurra as moléculas nesse sentido é aquela que empurra no sentido oposto. Então, se você tem um cabo de guerra energético empurrando moléculas para um lado e empurrando moléculas para outro, e essa energia, né, esse impulso, essa força é idêntica, a mesma quantidade de partículas que se desloca no sentido irá se deslocar no sentido oposto. Então a gente vai acabar dizendo que agora esses dois ambientes se encontram em equilíbrio dinâmico, e quando eu alcanço, portanto, o equilíbrio dinâmico, eu atinjo, portanto, o deslocamento efetivo nulo. Olha que legal, deslocamento efetivo é nulo, por quê? Porque a mesma quantidade de partículas que se desloca de um ponto para outro é igual a aquela quantidade de partículas que se desloca no sentido oposto. É como se tivesse, sei lá, 10 moléculas se deslocando nesse sentido e 10 moléculas se deslocando no sentido oposto. Não muda nada, né? Muitos professores, muitos autores, aí é bom a gente ter cuidado com isso, dizem que quando o ambiente está em equilíbrio, não ocorre difusão. Quando o ambiente está em equilíbrio, ocorre difusão sim, moçada. Só que o deslocamento dessas partículas é igual em ambos os sentidos, então o deslocamento efetivo, no fim das contas, é nulo na parada, tá? Bom, então existem alguns fatores influenciadores para a velocidade dessa difusão, tá? Entre esses fatores influenciadores, a temperatura é um deles, porque a temperatura aumenta muito o nível energético das partículas. Quanto maior o nível energético, maior a energia cinética, com mais velocidade essas partículas se deslocam, tá? Depois você tem o tamanho das partículas. Quanto menor a partícula, mais fácil dela se deslocar de um ambiente para outro. E por último, a diferença de concentração, né? Quanto maior essa diferença energética entre os dois ambientes, mais rápido, né, mais intenso será o deslocamento em dos sentidos, tá? Então isso aqui é transporte passivo, moçada, é um fenômeno que acontece naturalmente sem a intervenção do sistema biológico, obedecendo às regras da termodinâmica, às leis da natureza. Bom, existem alguns tipos de transporte passivo, a gente vai conversar sobre alguns deles. E o primeiro tipo de transporte passivo é a difusão, também conhecida como diálise. No caso, a difusão simples, né? Conhecida como diálise. Então, difusão é basicamente o que a gente acabou de conversar há pouco tempo, né? Passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos. E aqui não tem muito mistério para a gente, né? Um ambiente mais energético deslocando para um ambiente menos energético. O grande lance dessa brincadeira aqui é por onde essas moléculas fluem. Na difusão simples, a molécula vai fluir através da bicamada fosfolipídica, tá? Como esse exemplo aqui, ó. No início do exemplo, queria que você olhasse aqui comigo, ó.
no início da parada você tem muita molécula desse lado aqui, ó. E aí, não sei se você percebe, mas no início, essa setinha aqui, ó, ela é bem grande, porque aponta que as moléculas estão se deslocando preferencialmente desse ambiente para esse. Mas perceba você que à medida que os dois ambientes vão se igualando, as forças de deslocamento de um ponto a outro, elas começam a se igualar. Repara nessas duas aqui, ó. Você pega lá que o deslocamento nesse sentido para esse se iguala quando você tem a mesma concentração de partículas em os dois ambientes. Quando existe a mesma concentração de partículas, a gente diz que o ambiente agora está em equilíbrio dinâmico, né? Então, quando eu estou em equilíbrio dinâmico, é a mesma intensidade de fluxo de partículas, tá? Repare que essa setinha aqui, ó, ela representa o fluxo resultante, né? O vetor fluxo resultante, né? Inicialmente, existe um fluxo efetivo desse ambiente para esse, mas chega um momento que você não tem mais um fluxo efetivo de partículas, tá? Então, o que acontece na difusão simples é que a molécula se atravessa por meio da bicamada fosfolipídica. Para ser possível isso acontecer, essa substância, moçada, tem que ser apolar, tem que ser pequena, tem que ser sem carga, como a gente já havia mencionado na aula passada, né? Para atravessar pelos fosfolipídios, eu tenho que obedecer a esses critérios, né? Então, a gente vai ter como exemplos de moléculas que se difundem de forma passiva. Coloca aí, ó, moçada, CO2, você coloca também o oxigênio, né? Se difunde dessa maneira. Sei lá, moçada, vamos colocar aqui os lipídios, as gorduras, né? Elas se difundem porque elas são apolares, tá? Então, esses são exemplos de substâncias que passam pela difusão simples, tá? Agora, em relação à difusão facilitada, já vai ser outro tipo de transporte passivo. Aqui a gente continua tendo a passagem de soluto do meio hiper para o meio hipo, do meio que tem mais substância para o meio que tem menos, só que a grande diferença, pessoal, a grande diferença da difusão facilitada para a difusão simples é o percurso por onde essas moléculas atravessam. Então, na difusão facilitada, o percurso do movimento ocorre através de proteínas transmembrana, aquelas proteínas transportadoras que vão permitir a passagem de substâncias relativamente maiores do que essas aqui. Então, essa imagem aqui, a gente já viu, né? Em algum momento, a gente volta para analisar ela. Você tem mais uma vez aqui, ó, difusão do ambiente mais concentrado para o ambiente menos. Só que a diferença é que agora a molécula está atravessando por meio da proteína transportadora, né? Provavelmente aqui a gente tem a glicose, e a glicose é grande demais para atravessar aqui, ó, pelos fosfolipídios. Por isso que eu vou precisar de uma proteína transportadora. Lembrando que os íons também iriam ser transportados dessa maneira, né? O sódio, o potássio precisaria de uma proteína transportadora, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de solutos que podem ser atravessados por difusão facilitada, né? Então você tem os monossacarídeos, como a glicose, que é o nosso exemplo, os aminoácidos, tá? As bases nitrogenadas, íons, tá? Rafa, mas íon é tão pequenininho, ele não pode atravessar a membrana, hein? Então os íons, moçada, eles não conseguem atravessar por aqui, ó, pelos fosfolipídios, porque a membrana, ela é carregada eletricamente, né? Ela tem carga positiva, ela tem, moçada, carga negativa. Então, se for um íon de carga positiva, por exemplo, né? Um íon de carga positiva, ele vai acabar sendo repelido aqui, ó, pelas cargas positivas da membrana, tá? Se for um íon de carga negativa, como o cloreto, por exemplo, o cloreto também será repelido aqui na brincadeira, né? Então, os íons não conseguem atravessar pela estrutura fosfolipídica. Então, é por isso que os íons, moçada, eles vão precisar necessariamente, ó, atravessar a membrana através também de um transportador, né? Através de uma proteína
Então a gente classifica como difusão facilitada também, maravilha? Muito cuidado aí, ó, nessa diferença de difusão simples para difusão facilitada. É tudo difusão, mas um ocorre por meio dos fosfolipídios, o outro acontece com a ajuda de uma proteína. Valeu, tchutchucos? Vamos dar um pause por aqui. Vamos dar uma fechada nessa nossa brincadeira. Daqui a pouquinho a gente volta brincando e se divertindo de montão sobre a tal da osmose. Osmose, tchutchucos. Até lá, hein? Até a próxima.